Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês neste dia, para que a gente tenha a formalização da parceria entre o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Centro de Síntese USP Cidades Globais, por meio deste seminário que se chama Cidades e Violência em Perspectiva, e agradecendo muito a presença de quem nos acompanha, tanto presencialmente quanto virtualmente. Estamos hoje celebrando uma ocasião que nos alegra, porque temos pesquisas que acontecem em sintonia, temos conexão aí entre pesquisadores e professores, e hoje é o momento de formalizar aqui essa parceria. Então, para isso, eu vou convidar para compor este momento a professora coordenadora do Centro de Síntese USP Cidades Globais, professora doutora Wanda Risso-Gunter, e do lado do Núcleo de Estudos de Violência da USP, o professor doutor Marcos Alvarez, para que vocês possam fazer a abertura oficial do evento. Gratidão pela presença. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos e todas, né, os presentes, os organizadores desse seminário, a equipe técnica aqui do IEA, a equipe de apoio que sempre nos sustenta aqui em todos os eventos, e a todos os telespectadores. E dando, então, as boas-vindas para esse seminário que foi intitulado Cidades e Violência em Perspectiva. Acho que considerando que a violência urbana na contemporaneidade representa um dos principais desafios à sustentabilidade das cidades, em especial num país, né, tão desigual e tão violento, né, como o nosso, e considerando também que a nova agenda urbana que foi trazida pela Conferência do Habitat 3, né, que traz com destaque que a sustentabilidade urbana ela implica na inclusão de todos e todas, garantindo segurança e eliminando a discriminação e todas as formas de violência, né? Nesse contexto é que nós vamos trazer as discussões do seminário hoje. Tá? Então, o seminário Cidades e Violência em Perspectiva, ele vem dialogar acerca de crimes e violações de direitos no contexto urbano, sobre enfrentamento e inovação, e, ao final, né, uma coisa muito importante é formalizar a celebração de um termo de cooperação entre o Núcleo de Estudos da Violência da USP, o NEV-USP, né, qual o diretor, né, está aqui do meu lado, e o Centro de Síntese USP Cidades Globais, aqui do IEA, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tá? O NEV é um dos núcleos de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo, né, e dedicado ao desenvolvimento de pesquisa nesta temática, né, desenvolvimento de pesquisa e formação de pesquisadores em temas relacionados à violência, democracia e direitos humanos. Né? E o Centro de Síntese, o nosso, né, Cidades Globais aqui do IEA-USP, ele tem o objetivo também de desenvolver pesquisas multi-, inter- e transdisciplinares sobre questões atinentes à sustentabilidade urbana e social. Tá? Então, essa cooperação entre esses dois centros, né, ele visa também produção científica, né, em nome aqui da Universidade de São Paulo, que vai ser realizada, geração de conhecimento, que vai ser disponibilizada, né, com certeza, amplamente, né, e que pode vir a contribuir muito com as políticas públicas tão necessárias nesse momento e nessa temática, ok? Então, assim, eu dou as boas-vindas, né, a todos e fico muito satisfeita pela oportunidade da gente assinar esse termo de cooperação. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação estar aqui no
Instituto de Estudos Avançados, para celebrar aí, esse convênio, essa parceria, né, entre o IEA, o Núcleo de Estudos da Violência, o Centro de Síntese USP, Cidades Globais. A minha ideia é fazer uma pequena apresentação do NEV, né, da trajetória do NEV, só para a gente poder aprofundar a ideia da cooperação, né? Acho que temos muito aí para avançar em termos das temáticas. O Núcleo de Estudos da Violência, então, enquanto um núcleo de apoio à pesquisa, ele tem já mais de 30 anos de existência, né, voltados para essas questões, né, a temática da violência em geral, que se desdobra nas instituições de controle, né, da própria violência, de regulação da violência, segurança pública, sistema prisional, a questão da violência na sociedade. Talvez um pouco a história do núcleo nos ajude a compreender um pouco essa trajetória, né, e esse encaixe que eu acho que pode ser bem feliz aí entre as nossas, digamos assim, nesse campo de cooperação. O Núcleo de Estudos da Violência ele vai nascer no momento da transição, né, democrática. Ele está ligado inicialmente às atividades da Comissão Teotônio Vilela, né, que reunia vários pesquisadores e ativistas naquele momento, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, né, um dos nossos fundadores, né, começa as suas atividades já nos anos 80, muito ligado à questão da violação dos direitos humanos, dos espaços institucionais, né, digamos assim, das formas de violência, né, que apareciam em diferentes instituições, né, que hoje em dia, já a partir de uma discussão da sociologia, chamaríamos de instituições totais, mas ele vai ampliar essa atuação, né, a ideia a partir da atuação do professor Paulo Sérgio Pinheiro, é que seria necessário articular pesquisa acadêmica e intervenção, né? Acho que essa que é a intuição inicial que vai permanecer ao longo das atividades do Núcleo de Estudos da Violência ao longo desses anos, essa ideia de que para avançar em termos de promoção dos direitos humanos, combate às violações de direitos humanos, precisaríamos ter um suporte também de pesquisa, né? É isso que leva o professor Paulo Sérgio Pinheiro, né, já nos anos 80, a procurar outros pesquisadores, o professor Sérgio Adorno, do Departamento de Sociologia, que vão criar, então, a ideia, né, a criação do Núcleo de Estudos da Violência se dá nessa ideia, então, de articular a intervenção, né, algo que já era feito em termos de vários grupos, né, tanto da Comissão Teotônio Vilela, outros agrupamentos políticos, mas pensar isso a partir da articulação com a produção do conhecimento na área. É nesse sentido que, então, nos anos 90, né, o núcleo vai virar um núcleo de apoio à pesquisa, né, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, vai agregar outros pesquisadores, professora Nancy Cardia, né, depois toda um conjunto de pesquisadores. Eu diria que muitas das pessoas que hoje em dia atuam nessa área, né, sem dúvida, passaram pelo NEV, né, então o NEV teve sempre essa preocupação, digamos assim, de formação também de recursos humanos, né, de recursos humanos que pudessem trabalhar, levar, então, conhecimento científico para tratar dessas questões que, infelizmente, né, ainda são muito prementes, questões urgentes em sociedades como a nossa, e pensar, né, um pouco, eu acho que isso também estava desde o início na concepção do NEV, pensar a questão da violência não só no plano do Estado, mas também da sociedade, né? Acho que é essa passagem, né, que a partir dessa, digamos assim, institucionalização nos vários projetos de pesquisa que vão sendo desenvolvidos, a ideia é que não poderíamos ficar só no plano do sistema político, né? Só pensar a transição democrática, que sem dúvida naquele momento era essencial, mas perceber, né, e pensar até que ponto formas de resistência, de reorganização, né, até contrários aos grupos contrários aos direitos humanos, não se organizavam na própria sociedade, né? Então é esse movimento de pensar a questão da violência não só no Estado, mas também na sociedade, que vai levar a vários projetos de pesquisa, né? Um dos primeiros organizados pelo próprio professor Paulo Sérgio Pinheiro, remetia à ideia de autoritarismo socialmente implantado, né? Que ainda é recuperado hoje em dia, então a ideia de que teríamos formas de autoritarismo
que estariam enraizados na vida social, que talvez o problema fosse justamente que as formas de violência e de arbítrio conseguem algum respaldo, né? São legitimadas em algum plano, né, nas formas sociais, nos grupos e etc. Foi nesse sentido, então, né, de continuar articulando a promoção dos direitos humanos com a pesquisa e aprofundando a pesquisa, que nos anos 2000 o NEV vai virar um centro de pesquisa, inovação e difusão, né, essa linha de financiamento da FAPESP, que tem sido primordial aí para sustentar as nossas atividades. É claro que é um conjunto de projetos, né, nesses anos o NEV publicou, por exemplo, a coleção Polícia e Sociedade, pela EDUSP, que encontrou um bom respaldo, né, já é bem procurada, né, então várias iniciativas editoriais, né, também parcerias, por exemplo, com a Organização Mundial de Saúde, vários projetos também grandes dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia do CNPq, vários editais também CNPq e FAPESP, que a gente tem tentado avançar, mas sem dúvida desde do início dos anos 2000, essas linhas de financiamento, sobretudo CEPID e FAPESP, têm sido fundamentais para nós, inclusive na questão de, como eu disse, formação de recursos humanos. Nós tivemos um primeiro projeto, ou conjunto de projetos aprovados nos anos 2000. Em 2012, né, numa renovação, nós tivemos um projeto que está atualmente em vigor, né, que é Construindo a Democracia no Dia a Dia, Direitos Humanos, Violência e Confiança Institucional, que o interessante é que ela retoma, então, essa questão que eu falava para vocês, da presença também da violência, né, na sociedade, então pensar a legitimidade como essa fronteira, né, entre Estado e sociedade, que articula, né, talvez, um pouco o segredo dessa reprodução de formas de violência, de arbítrio e etc. Esse conjunto de financiamentos, então, né, que tem viabilizado aí o funcionamento do NEV, né, nos últimos anos. Temos a expectativa agora, né, de uma institucionalização, né, e porque temos, né, uma grande quantidade de bancos de dados, de pesquisas já realizadas, né, uma história que eu, para resumir, eu diria isso. O percurso do NEV, então, foi pensar inicialmente a questão da violência estatal, violência política, que preocupava muito, né, no momento o tempo todo, mas da saída do regime da ditadura cívico-militar, né, isso preocupava muito, mas para pensar a violência na sociedade, as formas de legitimação ou não, né, tanto do monopólio estatal da violência pelo Estado, como das diferentes formas de violência, né, enfatizar muito a complexidade, né, então cada vez mais pensar as múltiplas formas de violência, né, como se reproduzem, e aí que, né, eu queria só fechar dizendo aí que me parece um nexo fundamental que vai estabelecer o nosso diálogo, que imediatamente, né, já nesse final dos anos 80 e anos 90, quando o NEV se constitui, vai ser um pouco a passagem, né, entre outros eixos, é claro que eram muitas questões de preocupação, mas um eixo fundamental vai ser o da violência urbana, né, como a violência urbana passa, né, um pouco a expressão não é muito boa, mas substitui um pouco, né, a preocupação com a violência política e passa a ser algo, né, a gente tem muita dificuldade de medir o crescimento desde aquela época, mas sem dúvida a percepção, né, da questão da segurança como central, o medo da violência, né, formas, respostas não ideais a isso, por exemplo, esse discurso, né, a fala do crime, que alguns pesquisadores vão identificar, uma série de discursos contrários aos direitos humanos que ainda hoje estão muito presentes, né, esse novo conjunto de questões que vai aparecer, onde o entrecruzamento com a questão urbana, com a questão da cidade, aparece como fundamental, vai ser então uma das linhas, né, que desde então o NEV tem essa preocupação, né, aí que eu diria que é observar, né, o crime e a punição no contexto urbano, mas é muito mais a pensar o caráter indissociável, né, da territorialização da violência, do próprio tecido urbano, né, se organizando de acordo com as formas de violência. Então, eu encerraria dizendo, me parece que é nessa história conjunta, né, que a gente tem uma grande potencialidade nesse convênio, né, do IEA, né, que sem dúvida é um instituto já com
toda uma história na USP, né, um instituto de excelência, né, sempre referência para nós, né, e aí agora com o Centro de Síntese USP Cidades Globais, né, onde a gente poderia pensar questões que também ficam claras que são internacionais o tempo todo, né, isso não é só problema do Brasil, tem diz respeito a processos transnacionais, mundiais e etc., coloca inevitavelmente o eixo do problema do desenvolvimento urbano sustentável, a questão da violência como algo fundamental, né? Então, como não podemos pensar a organização e a cidade, né, sustentável e mesmo as novas tecnologias, sem pensar, então, essa dimensão da violência. Eu acho que por aí é que nós temos um conjunto de temas, de pesquisas, de inovações metodológicas, né, que eu acho que a gente pode avançar muito, né? Então, era essa, eu queria um pouco retomar isso, né, para dizer que eu acho que por toda a história digamos assim, dos nossos espaços institucionais, a gente tem aí uma grande possibilidade de dar novos saltos, né, de fenômenos aí que são sempre desafiadores na vida social. Obrigado. Com isso, então, a gente considera aberto o seminário, ok? Vamos chamar, então, Débora. Não, primeiro, Marcelo Neri. Marcelo Neri já é do NEV, né, Marcelo? Para a sua fala inicial, então, ok? A gente desce. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma apresentação para vocês. Que para mim parece como compartilhada, tá tudo certo? Tá com tela cheia. No computador. Problemas técnicos, enquanto a gente recebe aqui ajuda, já é um momento que me permite agradecer a presença de todos e todas. Dizer que é um privilégio estar aqui e que a parceria NEV e EA é uma parceria entre instituições, está aparecendo agora aqui no monitor, uma parceria entre instituições, poderia dizer até históricas, do ponto de vista da importância acadêmica e social, do ponto de vista de um tema tão importante quanto cidades, violação de direitos. Muito obrigado. Bom, estamos num seminário que vai tratar da parceria NEV e Cidades Globais. Só que eu acho interessante ressaltar que essa parceria existe há algum tempo. O Cidades Globais, que hoje é um centro de síntese, já foi um projeto, já foi muito menor. E desde o início do surgimento do projeto Cidades Globais, houve a participação do professor Sérgio Adorno como um elemento fundamental desse projeto, trazendo a questão da violência, do crime, da violação de direitos, à questão dos Cidades Globais. Bom, Sérgio Adorno está presente conosco até hoje, e eu tive a oportunidade de, pouco tempo depois do surgimento do projeto Cidades Globais, ser a pessoa do NEV que estava presente na falta do professor Sérgio, ou podendo contribuir com a minha formação, uma vez que eu sou sociólogo, mas trabalho também com dados, geoinformação, o que me permitia dar um certo foco à questão da violência numa perspectiva urbana, do ponto de vista da dinâmica do crime em ambiente da cidade. E, é claro, o professor Marco César Alvarez sempre esteve presente, mas agora ele se torna a cabeça desta parceria. Essa parceria que trata que está envolvido no NEV da seguinte forma. O NEV é um CEPID, um Centro de Educação, Pesquisa, Inovação e Difusão.
Como um CEPID da FAPESP, nós temos várias coordenações. Temos uma coordenação de pesquisa, uma coordenação de educação. Eu, pessoalmente, sou coordenador de uma área que eles chamam de transferência de tecnologia. Nesta coordenação, o principal objetivo é que todo o trabalho do NEB, que cria metodologia, que cria inovação, seja levado a parceiros acadêmicos e não acadêmicos, a sociedade civil de maneira geral. O NEB, como CEPID, tem várias propostas, mas eu acho que é pertinente, neste momento, neste evento, citar duas delas. Uma dessas propostas é estudar a legitimidade das instituições chaves para a democracia e investigar como ela está construída no contato cotidiano dos cidadãos com serviços públicos. E o outro ponto é desenvolver iniciativas voltadas para a difusão e transferência de conhecimento, além de atividades educacionais e formação de recursos humanos. E eu acredito que essa parceria NEB-CMEAI é perfeita para abranger essas duas questões. Outro ponto fundamental também do CEPID e da parceria NEB Cidades Globais é que a área de estudo do projeto CEPID é a cidade de São Paulo. Sempre foi, desde o início deste CEPID, que a cidade de São Paulo fosse a área de estudo, mas São Paulo entendida em toda a sua heterogeneidade, entendido que existe várias São Paulos dentro da cidade de São Paulo. Diante disso, houve, há alguns anos atrás, a possibilidade de uma pessoa do NEB estar diretamente integrada ao conjunto de pesquisadores do Cidades Globais, quando no Centro de Síntese Cidades Globais, em 2018, abriu a primeira chamada pública para atrair pesquisadores de pós-doutorados e colaboradores. Eu me inscrevi e me tornei o pesquisador colaborador do NEB dentro das Cidades Globais. Trazendo toda a expertise do NEB que eu fosse capaz de trazer, algumas coisas foram produzidas no momento que eu era pesquisador colaborador. Uma das primeiras produções gerou um artigo, e esse artigo é interessante do ponto de vista de São Paulo já foi a capital mais violenta do país com relação à mortalidade violenta. Hoje, ela é a menos violenta. Falando isso de maneira geral, genérica, talvez não se perceba a importância de entender esta evolução numa perspectiva não tão genérica, mas uma perspectiva mais pontual, mais intraurbana. Como eu falei, a ideia é que a cidade é heterogênea. Existem vários São Paulos em São Paulo, então lugares diferentes diminuíram o nível de violência em momentos diferentes. Certos perfis sociais da população do ponto de vista étnico e etário, dado a concentração de pessoas com certa característica em certo lugar, aquele lugar se tornou mais ou menos violento neste período onde São Paulo deixou de ser a capital mais violenta e se tornou a menos violenta. Esse artigo, que é o primeiro artigo publicado com a filiação Cidades Globais, como pesquisador colaborador do NEB no Cidades Globais, teve esse intuito. E logo depois a gente conseguiu fazer uma segunda publicação na revista Estudos Avançados aqui do IEA. E qual era a ideia desse trabalho? Bom, São Paulo é heterogêneo, mas falando assim, ele é uma afirmação um tanto quanto pouco útil. Qual é o grau dessa heterogeneidade? Essa heterogeneidade se expressa de que maneira no espaço? Pensando nisso, foi feito esse artigo, e esse artigo teve a felicidade de ter uma grande repercussão midiática, porque propunha uma ideia nova, propunha uma outra forma de ver a cidade que fugia daquela relação centro e periferia, onde o centro era economicamente ativo e a periferia tinha necessidades econômicas e sociais
que precisariam ser demandadas, que diferenciariam um lugar do outro. É claro que eu não vou me estender nessa questão, mas eu acho fundamental me expressar da seguinte forma. Eu acho que todo mundo que conhece uma grande cidade consegue dividi-la em partes no seu imaginário, pensando, por exemplo, tem um lugar nessa cidade onde a atividade econômica ela é bastante importante, um lugar nessa cidade onde a população flutuante, o grande número de pessoas transitando é grande. Existe uma outra parcela da cidade que, evidentemente, tem atividade comercial, mas muito menor do que esse centro econômico que eu imaginei anteriormente. É um lugar onde a infraestrutura urbana é semelhante ao primeiro, mas é um lugar muito mais voltado à residência das pessoas do que localidades com atividade econômica. Também não é difícil imaginar certos lugares da cidade onde a população de alta renda se concentra. Eu estou falando de condomínios fechados, prédios de alto padrão, a população com um nível salarial alto. E daí talvez a gente comece a ser capaz de pensar, bom, existe uma periferia? Existe, mas na verdade existem muitas periferias com características específicas. Existe uma periferia, é possível imaginar uma periferia onde a infraestrutura urbana é boa, mesmo estando numa região não central da capital. Existe a possibilidade de imaginar uma periferia agora onde a infraestrutura urbana de coleta de lixo, de água, de esgotamento não é tão boa como a primeira região que vocês imaginaram. Existe a possibilidade de imaginar uma outra parcela da periferia que se destaca, infelizmente, pelo alto nível de violência. É possível imaginar em outra parcela da cidade que no imaginário está pensando que nos remete à periferia, que não é tão violenta assim. A infraestrutura urbana não é boa, mas você consegue destacá-la como dar destaque a essa região pela grande densidade demográfica, por exemplo, pelas características das famílias, como, por exemplo, o fato do chefe de famílias, em grande parte, ser mulher e não homem. Outra característica que poderia diferenciar essa localidade da cidade. E, por fim, aqui em São Paulo, cidade global, a gente ainda tem áreas periurbanas, ou seja, localidades que têm características rurais ainda. Há na cidade de São Paulo localidades que ainda têm tribo indígena. O fato é, cidade de São Paulo, cidade global, se você não compreender essa heterogeneidade, como você vai fazer a melhor política pública, a melhor política de governo? Como você vai atender às demandas, entender as demandas dessa cidade? E muito foi falado sobre esse trabalho, e a gente teve um resultado que nos deixou muito feliz, que mostra como esse trabalho teve desdobramentos. O professor Marcos Buqueride, aqui do Cidades Globais, um dos seus coordenadores, fez um estudo considerando esses diferentes padrões da cidade. E neste artigo, o que ele faz? Ele verifica o contágio por Covid e a mortalidade por Covid. E existem indícios muito fortes, sustentados por análises de rede, análise de metodologias acadêmicas robustas, que demonstram que, sim, diferentes padrões urbanos apresentam diferentes níveis de contágio e mortalidade por Covid, demonstrando que esse entendimento da cidade não está relacionado apenas, entre aspas, à questão de violência, mas tem várias implicações na vida e na qualidade de vida das pessoas que residem na cidade. Bom, a gente levou isso para vários eventos. É claro que a gente participou do Urban SUS, que é um dos eventos das cidades globais, mas tivemos a oportunidade de levar isso para o Connect Smart Cities, por exemplo. Tivemos a oportunidade de
fazer palestras no circuito urbano do ONU Habitat. E, além disso, teve outros desdobramentos levando as ideias, não só que o NEV levou para cidades globais, mas que os cidades globais nos trouxe para outros projetos que hoje estão em andamento, como, por exemplo, um projeto que une NEV com o CMEAI, Centro de Estudos Matemática Aplicada à Indústria da USP de São Carlos, onde a gente tenta, em ambiente urbano, desenvolver ferramentas computacionais que permitam fazer uma análise e uma visualização de dados criminais que sejam úteis para as pessoas que estão preocupadas com a dinâmica das cidades, especificamente da cidade de São Paulo. E alguns trabalhos estão em andamento no momento que dizem respeito a esse trabalho conjunto. Eu vou citar dois deles. O primeiro, esses dois trabalhos contam com a participação da pesquisadora associada do NEV, a Jaqueline Alvarenga Silveira, que é da área da computação da ciência de dados. O que está em andamento no momento com a participação da Jaqueline? Basicamente, uma metodologia, a proposta de uma metodologia que a gente entende como inovadora, que muda um pouco a perspectiva da análise do crime. Por quê? O que acontece em geral? Você tem o nível de violência de certo lugar, você tem um número de ocorrências, você tem uma taxa, um indicador de violência de certo lugar, e você, a partir de outros dados desse lugar, você tenta entender qual é o padrão, qual é a relação que existe entre os fatores que acabam interferindo na dinâmica da violência naquela área observada. Essa metodologia pensa da seguinte forma: pensem em cada ocorrência criminal registrada no município de São Paulo e pense que você consegue identificá-la no espaço como um ponto. Agora você imagine que você tem esse ponto, pode ser um homicídio, por exemplo, que aconteceu num certo lugar conhecido da cidade de São Paulo. Vou imaginar que você pega este ponto e olha o entorno deste ponto. Qual é o nível de arborização daquele lugar? Qual é o nível, qual é o padrão urbano daquele lugar? Qual a distância daquele lugar a um equipamento de saúde, a um equipamento de segurança? A partir desse momento, então, você tem o perfil do entorno de cada ocorrência criminal registrada na cidade de São Paulo. E a pergunta é possível identificar padrões a partir da identificação das características do entorno? A gente verificou que sim, existem ocorrências que podem ser estudadas em conjunto, porque esse grupo de ocorrências se caracterizam por ter uma característica de entorno comum. Então, esse é um trabalho que está em andamento. O outro trabalho que está em andamento é uma ferramenta computacional. Qual é a ideia? Bom, você tem um mapa digital e você faz uma seleção desta área. Daí, como é comum, você vai ter a taxa de ocorrências de certo crime selecionado naquela área. Muito bem. Agora, vocês imaginam que, muito bem, eu tenho essa informação deste ano. Como será o futuro? Será que eu consigo projetar como seria a taxa desta ocorrência no futuro? Existem várias maneiras de fazer isso. A gente está propondo uma metodologia que leve em consideração tanto a perspectiva histórica da violência daquele lugar, como o padrão urbano daquele lugar. Então, mantida aquelas características de padrão urbano e pensando na dinâmica do crime que foi mensurado até aquele momento, o que aconteceria no ano que vem, no ano seguinte e assim por diante. Isso permite às pessoas ter uma visão da estimativa da violência no futuro e, além disso, a gente pensou numa ferramenta de busca de informação do ponto de vista espacial.
Então, você tem aquele cenário presente, aquele cenário futuro. E você tem interesse de descobrir o que existe na internet com relação a uma informação que vincule aquela ocorrência criminal selecionada e aquela área que você selecionou. Essa ferramenta busca na internet qualquer tipo de informação do ponto de vista de artigo acadêmico ou notícia divulgada na mídia que diz respeito àquele crime naquela localidade. É outro trabalho que está em andamento e a gente imagina que pode ser útil para cidades globais e aos seus pesquisadores. E é interessante, por fim, citar que essa parceria faz parte de um conjunto de parcerias. Então, o NEV tem um conjunto de parceiros nesse momento, que são universidades em âmbito nacional e internacional, mas eu gostaria de chamar a atenção a algumas parcerias que eu acho que podem se beneficiar muito com a parceria NEV-CMEI que está sendo firmada hoje. A primeira parceria que o NEV tem, que eu acho que que a parceria NEV-CMEI pode contribuir muito, é com a OMS. O NEV é um centro colaborador da OMS e o principal ponto que nós discutimos dentro da OMS é a violência contra a criança em espaço urbano. Outra parceria que pode dialogar muito com o que está sendo alinhado hoje é uma parceria que o NEV tem com o GEPAF. O GEPAF é um grupo de estudos sobre atividade física e eles verificam como a atividade física, o uso da cidade, a mobilidade na cidade, o uso dos espaços, interferem na saúde das pessoas. E o NEV vem trazendo a questão da violência como um elemento a ser discutido, porque interfere na mobilidade, na atividade física, em doenças físicas e mentais na cidade de São Paulo. Outra parceria que pode estar associada ao que nós temos hoje é com o CMEI, que eu já citei, uma vez que, como o CMEI desenvolve ferramentas computacionais para análise da dinâmica do crime em espaço urbano, a gente imagina que o diálogo é direto com cidades globais. Uma parceria que nós temos nova é com o Intercity, que é um projeto capitaneado pelo Fábio Con, que é do IME, Instituto de Matemática e Estatística da USP, e basicamente ele usa também a sua expertise sobre computação, sobre modelagem matemática, para verificar quais são os elementos que interferem na dinâmica social nas cidades, e a gente acredita que isso também pode ser um elemento a ser integrado à parceria NEV-CMEI, NEV-IEA. A gente tem uma parceria com a ABS, que também é uma parceria do IEA. A ABS é a Associação Brasileira de Empresas de Software. Então, tudo que diz respeito ao impacto da tecnologia, da ciência da informação, de ferramentas computacionais, do ponto de vista de regulação, do ponto de vista ético, do ponto de vista do impacto social, a ABS está envolvida, e a intenção é que a gente leve a ABS às discussões que estejam sendo desenvolvidas na parceria. E, por fim, é claro, o grande momento onde a gente entende que a parceria com cidades globais, de maneira específica, também pode nos levar a contribuir com o projeto USP Municípios, quando for pertinente a questão do crime, violência, segurança pública para esse projeto. Por fim, é só ressaltar que a parceria NEV-CMEI, na perspectiva do NEV, está associado diretamente a 3 dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O primeiro objetivo é tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O terceiro objetivo é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos
e contribuir e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, por fim, incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias, claro, dentro da nossa perspectiva, desenvolvendo trabalhos acadêmicos. Então, era isso, os contatos do NEV. Realmente é um momento importante. Eu espero que a parceria NEV-CMA, NEV-IEA, Centro de Síntese Cidades Globais, tenha um bom andamento a partir desse momento. Muito obrigado. E agora eu passo para a minha colega Débora. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. Eu estou aqui, então, meio que representando o conjunto dos pesquisadores do Centro de Síntese USP Cidades Globais, para fazer uma breve exposição em contraponto ou em complementação à exposição do Marcelo, que nós tivemos a alegria de conhecer já no primeiro grupo de pesquisadores pós-doc e colaboradores do hoje Centro de Síntese USP Cidades Globais. Então, a gente vem trabalhando junto desde 2019, né, Marcelo? É uma imensa alegria poder desfrutar dessa parceria científica e amizade pessoal muito importante para todos nós aqui no Centro de Síntese. Nessa minha exposição, eu gostaria de partir desse pressuposto que o Centro de Síntese ele reúne pesquisadores de diferentes disciplinas, formações, campos de atuação, na investigação de problemas e soluções da sustentabilidade urbana. Essa fala de encerramento do Marcelo invocando os ODS é fundamental porque todo projeto, né, do Centro de Síntese ele é estruturado em torno da Agenda 2030, da persecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui eu gostaria de destacar os elementos trazidos por um documento internacional de referência bastante importante, que é a nova Agenda Urbana, aprovada por ocasião da Conferência ONU Habitat 3, na cidade de Quito, no Equador, no ano de 2016. É um documento internacional que traz um programa voltado à persecução, promoção da sustentabilidade urbana, programa este alinhado à Agenda 2030 e ao Acordo de Paris, né? A nova Agenda Urbana, ela propõe a construção de uma visão de cidades como cidades inclusivas para todos, que não deixem ninguém para trás, né? Então, a proposta é que as nações de todo o mundo congreguem esforços para promover um desenvolvimento urbano centrado nas pessoas, que seja capaz de proteger o planeta, responsivo a questões de idade e gênero, que enfatize a realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais, que seja facilitador da convivialidade, voltado a eliminar todas as formas de discriminação e violência, reduzindo desigualdades econômicas e sociais e empoderando indivíduos e comunidades de modo a promover a sua participação de maneira integral e significativa. Então, a Agenda Habitat 3, de maneira alinhada à Agenda 2030, ela busca promover o desenvolvimento urbano sustentável para as presentes e futuras gerações, abarcando o desenvolvimento urbano sustentável nas suas 5 dimensões, né? Ambiental, social, econômica, ética e política. E é um desenvolvimento urbano voltado também à promoção da resiliência urbana, né? A construção de cidades que sejam capazes de responder de maneira tempestiva e eficaz a fatores de choque e estresse, sendo que a violência urbana ela acaba operando como ambos, né? Tanto como choque quanto como um grande estressor. E o ordenamento jurídico brasileiro está plenamente alinhado a esses preceitos. A nossa Constituição Federal de 1988, que contém um capítulo especificamente dedicado à política urbana, elege como objetivos essenciais dessa política, primeiro, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, habitação, trabalho, circulação e lazer,
e garantir o bem-estar de seus habitantes, né? Promoção de vida digna, né? Alinhada ao princípio da dignidade da pessoa humana. E o Estatuto da Cidade, que é a nossa lei geral da política urbana, ele se estrutura em torno de duas diretrizes essenciais. A primeira delas é a garantia do direito a cidades sustentáveis, e a segunda delas é a promoção da gestão democrática das cidades. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano sustentável, ele demanda uma abordagem sistêmica da questão da violência, né? Uma abordagem que seja interseccional e intersetorial, congregando múltiplos saberes e mobilizando as diversas políticas públicas de forma integrada. Como a professora Wanda destacou no início dessa nossa reunião hoje, a violência urbana deve ser preocupação dos planejadores urbanos e dos gestores das cidades. Isso porque a abordagem estritamente policial, judicial, persecutória, punitiva, repressora da questão da violência, ela não só é ineficiente, como ela pode agravar o problema. E a esse respeito, eu trago alguns achados e alertas constantes de uma publicação da agência ONU Habitat do ano passado, o relatório sobre a visualização do futuro das cidades, Envisaging the Future of Cities, que também trata da questão e dos desafios da violência urbana, né? Eu vou aqui destacar alguns pontos centrais desse relatório. Primeiro deles, que existe uma tendência mundial da permanência de um grande percentual de concentração de jovens na cidade de todo o mundo, por uma série de fatores, né? E isso traz desafios de gestão, o grande desafio de oferecer oportunidades a esses jovens, né? E dentro desse contexto, o relatório alerta que o desemprego juvenil, que aqui no Brasil é extremamente importante, pode levar a maior violência e conflitos envolvendo especificamente essa população jovem. O relatório também traz a questão dos impactos das mudanças climáticas nas cidades, que geram diferentes ordens de riscos que afetam de maneira desproporcional os assentamentos urbanos informais e as vizinhanças de baixa renda, como, por exemplo, com a escassez hídrica e a exposição a doenças infecciosas, sendo que os grupos sociais mais vulneráveis a esses impactos adversos da emergência climática são justamente as mulheres, as crianças, os idosos e as comunidades sofrendo exclusão étnica e racial. E o relatório alerta que esses riscos ambientais afetam mais intensamente aqueles grupos que já estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, seja por desemprego, seja pela falta de acesso à seguridade social, seja por maior exposição à violência. Destacando que entre esses grupos experimentam essa vulnerabilidade social, ambiental agravada, os refugiados e os imigrantes. E dentro dessa discussão, né, a gente encaixa toda a problemática de racismo ambiental, discussão de justiça ambiental e justiça climática, né? O relatório ele faz uma provocação bastante importante, né, que ao mesmo tempo que as cidades são chamadas a promover, aumentar a sua capacidade adaptativa e adotar ações de adaptação climática, pautadas principalmente pelo desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, o relatório alerta que essa alteração dos modelos e soluções de uso e ocupação do solo urbano, se elas não forem alinhadas à proteção de direitos fundamentais, elas poderão acentuar desigualdades ao remover populações e economias locais no território, né? Perpetuando, assim, violências sistêmicas ou estruturais e promovendo aquilo que a gente chama de gentrificação verde, né? O relatório ele também aponta a existência de sinergias importantes entre as ações de regularização fundiária, urbanização de favelas e melhorias das condições de saúde da população residente nesses assentamentos urbanos informais, inclusive, sobretudo, pela diminuição da violência. Violência interpessoal, violência racial, violência de gênero, etc. Só que essa melhoria só se verifica se se alinharem as ações de aprimoramento da infraestrutura a ações de aprimoramento também dos mecanismos participativos e de capacitação cidadã. Vai daí a importância da abordagem sistêmica desses desafios urbanos, né? O relatório também ressalta a observância de um grande aumento da violência doméstica e de gênero no contexto pandêmico e pós-pandêmico,
de maneira associada ao agravamento de desigualdades que já existiam antes da pandemia, né? E o relatório ele alerta que sem intervenção de políticas públicas eficazes, o cenário futuro será de agravamento da pobreza nas cidades e, por consequência, agravamento da violência urbana. Por fim, o relatório ele ressalta que as novas tecnologias elas estão dando nova forma à governança urbana, aos processos decisórios, soluções de participação, maior accountability e também no provimento de serviços urbanos. Mas é preciso conferir a essas soluções tecnológicas uma abordagem orientada à proteção de direitos fundamentais, justamente para evitar o cerceamento e a violação de liberdades fundamentais e o agravamento de desigualdades. E aí a gente menciona os riscos trazidos pelos vieses raciais na utilização de algoritmos de identificação facial, toda a questão da instalação das câmeras de vigilância, não só em espaços públicos, mas também agora nas escolas. Esse é um movimento que surgiu e ganhou força aí a reboque da situação dos atentados nas escolas que nós vivemos há poucos meses atrás, né? E toda a questão da propriedade e do gerenciamento dos dados gerados pelos serviços e utilidades públicas, através, sobretudo, da internet das coisas, né, com a instalação de sensores, a questão da aplicação do Big Data nas políticas públicas, etc. E as ações já desenvolvidas em conjunto pelo NEV-USP e pelos pesquisadores do Centro de Síntese e USP Cidades Globais têm abordado todos esses temas, né, Marcelo? Nós realizamos aí eventos abarcando a questão das cidades inteligentes e a sua interface à violência, eventos abarcando a questão da violência de gênero e racial na cidade, com seminários e UrbanSUS especificamente dedicados à concretização do ODS 5, no contexto pandêmico e pós-pandêmico, trazendo como resultado a publicação de um artigo na revista do Tribunal de Contas do município de São Paulo, eventos no circuito urbano da ONU, abarcando a questão do jovem e do adolescente na cidade, os desafios econômicos, sociais e ambientais trazidos especificamente voltados à questão do jovem e do adolescente na cidade, entre tantos outros, né? Mas é preciso ressaltar que, além de apontar os problemas, né, Marcelo, a gente precisa fundamentalmente propor soluções, né? E essa parceria entre o NEV-USP, o Centro de Síntese e USP Cidades Globais apresenta grande potencial para isso. E nós já podemos apontar alguns produtos, né, desenvolvidos nesse sentido, como o Guia para as Eleições Municipais de 2020, que trouxeram proposta de soluções integradas de política pública alinhadas à Agenda 2030, o desenvolvimento de ferramentas de análise de dados para possibilitar o planejamento baseado em evidências, e também contribuições para o desenvolvimento de tecnologias sociais que visem ampliar a participação cidadã e a accountability nos processos decisórios dentro dessa perspectiva de fortalecimento dos direitos fundamentais e da gestão democrática das nossas cidades. Então, para nós, pesquisadores do Centro de Síntese, a celebração dessa parceria é uma grande alegria, mas também é uma chamada ao trabalho, não é, professora Wanda? Nós precisamos avançar e garantir que a universidade siga se coloque efetivamente a serviço da sociedade, aberta ao diálogo com a sociedade, servindo aí como ponto focal de entrada, né, para congregar saberes dos diferentes sistemas de conhecimento, para que a gente possa construir cidades cada vez mais sustentáveis, justas, inclusivas e contribuir para o enfrentamento desse enorme desafio que é a questão da violência urbana. Então, com isso, a gente passa para a fase final desse nosso evento, não é? Com a assinatura do acordo de cooperação entre o Centro de Síntese, USP Cidades Globais e o Núcleo de Estudos da Violência. Então, eu convido a professora Wanda, o professor Marcos, para vir aqui no nosso púlpito, aqui à minha esquerda no palco, para assinar o acordo de cooperação em 2 vias, né? A advogada que habita em mim não pode deixar de advertir, né? Para que a gente possa formalizar essa parceria e arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Por favor, professores.
Olhem para outra foto agora. São muitas fotos, muitas rubricas, muitas imagens. Testemunhas de Deus. Obrigada. Com isso, eu gostaria de chamar a professora Wanda, o professor Marco de volta ao palco, para o encerramento aqui desse nosso encontro hoje, por favor. Então, eu queria agradecer só novamente. Eu acredito que temos aí um futuro promissor aí na colaboração, então, e dos trabalhos que vem no futuro. Obrigado. Eu só queria destacar que me chamou a atenção, né, na fala do Marcelo, essa questão, Marcelo, de gerar conhecimento e aplicar o conhecimento, né, que é o que a gente precisa, né? Não só guardar e publicar, mas mudar a realidade concreta, estudar a partir da geração do conhecimento. E isso vem ao encontro do que o Centro de Síntese, né, está agora nessa fase ampliando com os municípios sustentáveis, que você também colocou como uma possibilidade, né? Então, os municípios sustentáveis, esse outro braço, vamos dizer assim, do Centro de Síntese, ele está demandando do Centro de Síntese desenvolvimento de pesquisas em alguns temas que os municípios reputam da maior importância para o seu desenvolvimento, para, né, buscar a sustentabilidade. E, com certeza, será demandado também essa temática da violência, né, nas cidades, né? Então, agrega mais ainda a este outro componente e com essa perspectiva de aplicar, de mudar a realidade estudada, né? Então, acho que será uma ótima parceria, né? E como já foi falado, em continuidade é o que já né, os pesquisadores aqui, o próprio Marcelo já desenvolveu aqui no centro. Então, parabéns a todos.